Muito bom, de volta e comunicando aqui pelas ondas da nossa Maceió AM 1020. Agora com o psicólogo Arnaldo Santos, ele que é jornalista também, faz comigo o Papo Cabeça, aqui dentro da programação também do Supermanhã. Cumprimentando quem já está entrando também aqui pela internet, daqui a Eva Rodrigues, também o Carlos Henrique já tinha falado, todos, né, acompanhando a nossa programação, tá? Desejando um bom dia ao Carlos, está aqui desejando também um bom dia para os demais internautas que estão com a gente agora via Facebook, tá? Hoje o Arnaldo, ele que vem se especializando num tema que é um drama para a sociedade brasileira e internacional, que é essa questão envolvendo o suicídio, consequentemente a depressão da sociedade. Hoje ele traz aqui uma novidade, tá? Você sabia que nós temos dentro de nós a fórmula para a felicidade? Pois é, verdade. Há um neurotransmissor que pode ser estimulado e você passar a descobrir e reverenciar, acima de tudo, a felicidade. Isso é possível, Arnaldo? Muito bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan, né? E os ouvintes da seu Marcos. E é verdade, sim, Marcos. O nosso organismo, ele é perfeito, né? Tanto ele pode desencadear com alguns comportamentos a felicidade e também pode desencadear, dependendo dos comportamentos, a infelicidade. Do mecanismo para que você atinja, né, esse bem-estar psíquico e comportamental é o desenvolver, né, o produzir o neurotransmissor chamado serotonina. Serotonina é o nome da fera. Isso. É um neurotransmissor que ele faz com que a pessoa tenha bem-estar, tenha relaxamento e, em outras palavras, tenha felicidade no dia a dia. E o que pode causar quando você não tem esse estímulo, né, para produzir esse neurotransmissor? Ele pode desencadear aquelas doenças, aqueles transtornos que a gente já vem aqui comentando, ou seja, a deficiência, a falta da produção da serotonina, ele pode desencadear ansiedade, depressão, toque, mal de Alzheimer e outros transtornos psíquicos, se esse neurotransmissor ele não produzir, né, a serotonina. Ele não tiver em pleno funcionamento, tá? Um detalhe importante, todos nós temos. A questão é saber despertar, é saber estimulá-lo para, obviamente, fazer com que isso ocorra. Eu estive vendo e acompanhando agora as Paralimpíadas, e as Paralimpíadas, ela tem um detalhe importante. A prática esportiva é um dos detonadores, tá certo, desse hormônio da felicidade, esse hormônio do bem que nós temos no nosso organismo. E aí os para-atletas, né, que buscam exatamente resultados, enfim, competir de igual para igual uns com os outros, eles falaram isso, que o esporte, primeiro, os torna cada vez mais felizes por conta da descoberta e da produção desse hormônio. E a ponto de cobrir, inclusive, as dores, né, provocadas por algumas enfermidades no corpo. Então, a gente está falando de algo muito poderoso, Arnaldo. Com certeza. É exatamente o que eu ia falar. A primeira coisa, Marco, que o organismo faz quando está fazendo algum exercício físico é exatamente produzir a serotonina. É a dopamina que dá um bem-estar a todo o organismo. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, né, além eu vou dizer aqui para vocês alguns alimentos que eles podem estimular também. Opa, então atenção. Lápis e caneta na mão, os alimentos que também ajudam na produção da serotonina. Isso. Então, veja só, quando a pessoa está praticando alguma atividade física, o cérebro ela produz exatamente a serotonina e a dopamina e dá aquele relaxamento que é tão importante para você começar o dia fazendo todas as suas atividades sem uma preocupação, né? Sem aquela ansiedade. Então, a primeira coisa que tem que fazer é que as pessoas devem criar o hábito, né, de praticar algum esporte, seja ele qual for, seja natação, seja caminhada, né, seja corrida, seja andar de bicicleta, enfim, qualquer atividade, Marcos, precisa que a pessoa pratique
para que a produção de serotonina ela permaneça frequente no nosso organismo. Isso é que é o mais importante, né? Para que isso tenha uma dosagem equilibrada e com esse equilíbrio a gente possa ter a força para encarar a vida, não sofrer de depressão, tá certo? Essas tristezas crônicas, né? Que vem acompanhando a humanidade de um modo geral, principalmente nesse período de crise, só se fala, né, de coisa ruim. Então, esse hormônio pode despertar você para a felicidade. Sem destacar os alimentos. Isso. Que alimentos servem também de estímulo para isso? Para você aumentar a produção de serotonina, né, você pode, primeira coisa, como a gente falou, praticar um exercício pelo menos 3 vezes por semana, né, pelo menos. Né. Exposição ao sol, Marcos, também é uma coisa que produz. O sol? 15 minutos também no sol pode também produzir a serotonina no organismo. E quais são os alimentos que podem ser um auxiliar na produção de serotonina? Aveia, cereais integrais, chocolate preto, vinho tinto, tomate, banana, abacaxi, carnes magras, atum, soja, salmão, vitamina C, vitamina B12, que está na banana, na batata, nas castanhas. Tudo coisa acessível, tudo né? Tudo isso, veja só, nada disso é caro, né? A vitamina B12, que está em ovo, queijo, carne, fígado, o ácido fólico que está o quê? No feijão, na lentilha, o zinco, né? Que está em quê? Está nas castanhas, está em ostra, está no amendoim, e o triptofano, que é um aminoácido que se encontra na uva, né? Que também é feito do vinho, também, na sardinha também. Então, todos esses alimentos, Marcos, se você consumir pelo menos diariamente, um pouquinho de cada um, tem que ser todos eles. Claro. Né? E também não vai exagerar só em um, né? Veja só, esses alimentos, ele acelera a produção de serotonina. Ajuda o organismo a fazer essa produção, né? Agora, e, consequentemente, tem equilíbrio, né? Isso, que é o equilíbrio que a gente precisa. A gente, quando um paciente está com depressão, a gente contacta o psiquiatra e ele faz o quê? Ele passa um antidepressivo. Esse antidepressivo é como se fosse o seguinte, ele faz com que o organismo capte a serotonina, certo? O transmissor, ele capta. Ou seja, ele vai produzindo ali, onde tiver um pouquinho, ele vai lá e capta. Recuperando, né? E jogando na corrente sanguínea. Para quê? Para que a pessoa se sinta bem com o bem-estar. Então, esses alimentos, consumidos, né, frequentemente, ele produz a serotonina. E isso aliado também a exercício físico, né? Agora, uma questão. Esses alimentos, ele não vai fazer milagre, né? Se a pessoa tem um problema, uma tristeza, né? Que a gente sempre coloca isso aqui. É natural que a pessoa tenha tristeza e baixa a serotonina, que é natural, né? Agora, quando isso é mais intenso, que a pessoa não consegue, por exemplo, de um luto, perder um parente, e a produção de serotonina ela fica, vamos dizer, com déficit muito tempo, o que é que a gente pode fazer? O antidepressivo ele vai tentar equilibrar, estabilizar, isso, né? Se isso for uma coisa frequente. A gente não vai dizer que o medicamento nem os alimentos eles são, vamos dizer, milagrosos. Se tiver uma depressão, né, um início de depressão, com a psicoterapia, a gente vai tentando, né, fazer com que a pessoa equilibre o teu emocional também, e juntando isso aos alimentos, exercício físico, com certeza, Marco, a pessoa vai se equilibrando. Pois é, a gente tem que lembrar... E principalmente o cérebro, né? A vida, né, o capital, de um modo geral, essa busca, né, pela sobrevivência, ela em alguns momentos nos transforma em peças, né, de uma máquina que precisa, em algum momento, de manutenção. Você que às vezes é o provedor da casa, a provedora da casa, se preocupa com a vida de todo mundo e acaba deixando a sua de lado. Vai que um dia você está passando exatamente por essa situação, que é essa queda, essa baixa hormonal, e que afeta em alguns momentos a autoestima, que afeta também a indisposição para continuar a fazer algumas atividades. Então a gente está falando de algo que pode te atingir em algum momento da vida. E é aí onde você tem que ter a maturidade para entender que do mesmo jeito, quando o seu carro apresenta problemas, né, e não te dá mais prazer, você leva no mecânico, o mecânico da sua mente é exatamente o profissional
profissional da psicologia. É ele que vai tentar identificar e consertar aonde está faltando o estímulo, né? Ou pelo menos a manutenção, para que você volte a encarar os desafios da vida. Felicidade, todos temos um pouco. Tristeza também todos temos um pouco. Problemas, uns têm tantos quanto os outros. O problema é a questão é saber diferenciar como vamos lidar com essa realidade. Uns saem de letra, tiram de letra rapidamente, outros demoram mais. E é por isso que a gente precisa, obviamente, falar desse problema para apresentar a realidade da atividade do psicólogo. O Arnaldo está aqui, é voluntário em um projeto, atende também clinicamente e, obviamente, está divulgando esses caminhos para que a gente primeiro elimine o preconceito. Psicólogo não é um profissional que trata de loucos ou de doidos, né? Como o senso comum leva algumas pessoas a crer. O psicólogo trata de uma parte do seu corpo tão importante quanto qualquer outro órgão que você procura outro profissional, que é exatamente a sua cabeça. E ela é o seu guia para você tomar, né, tenência, literalmente, e tomar um destino diferenciado de tantas outras coisas, tá? Então é por isso que a gente traz esse papo aqui, essa discussão dentro do Papo Cabeça, aqui dentro do Supermanhã. Arnaldo, esse neurotransmissor, ele não existe um remédio que tenha dopamina. Ela está no nosso organismo e ela é estimulada totalmente no nosso organismo, nosso corpo, né? Isso, veja só, como a dopamina, né, a serotonina, eles são neurotransmissores que é preciso que o corpo ele se equilibre, né? Equilibre o humor, equilibre o bem-estar. Então ele é responsável exatamente, Marco, por esse bem-estar. Então, o que acontece, né, quando a gente não produz, né, ou tem um pensamento negativo? Um pensamento negativo com um pensamento positivo, ele tem um resultado químico. Na cabeça da gente, né? Ele tem um resultado químico. E a meditação, que é o quê? É você se equilibrar, né, de uma tal maneira que você elimine ou faça o seguinte, limpe os pensamentos negativos. É como se fosse, eu costumo conversar com meus pacientes dizendo o seguinte: a gente no dia a dia, Marcos, a gente é como se fosse uma esponja de prato, né? A gente está no dia a dia, a gente está absorvendo todo tipo de sujeira, né? E tipo também de coisas boas no dia a dia. O que é que você tem que fazer? Bom, se eu estou num ambiente que está muito carregado negativamente, com muita preocupação, com muito problema, naturalmente essa esponja vai ficar cheia de coisa negativa. Pois é, e um detalhe importante, a multi-informação, esse acesso a muita informação, né, e o Face e outras redes sociais, tem muita coisa que não presta, você vai acumulando ao longo do dia, né? Por mais que você não queira, vamos lá, se você liga a televisão, aí tem somente crime, tem facada, tem... Caramba, você tem que fazer com que, né, você faça uma triagem. A maturidade hoje que a gente está tendo com as pessoas é que você não é obrigado a ficar num ambiente pesado, cheio de preocupação, cheio de reclamação. Você até pode no momento que está para resolver. Claro. Né? Mas você não tem que ali ficar o tempo todo absorvendo. Você tem que criar mecanismo que lhe permita você não absorver essas questões. Saber separar, né, aquela realidade. É porque o dia a dia, é como eu estou dizendo, sabe? A gente é uma esponja que a gente absorve tudo que é coisa ruim e coisa boa. Tem, e aí é preciso saber... Tem inclusive um grupo de jornalistas em Brasília que está lançando esse projeto já tem alguns meses, eu acompanho. Hoje é terça-feira, exatamente na hora que começa o Jornal Nacional, às 8h30, 8h15, 8h20, por ali, eles entram no ar com uma transmissão como essa, que nós estamos aqui via Facebook, com um programa ao vivo, e o nome do programa é Só Notícia Boa. Eles divulgam só notícia boa no horário que, competindo ali pela internet, no horário que é o horário do Jornal Nacional. São jornalistas que cansaram dessa filosofia antiga e do passado de que só merece destaque as notícias negativas. Você é desse tempo também, né? Eu ainda alcancei isso. Mas é um desafio para eles, né? Descobrir notícias boas no Brasil e no mundo. E eu estou espalhando também na minha rede social. É hoje, a partir das 8h30 da noite, é só notícia boa. Pode procurar no Facebook,
Tem um site também, sonoticiaboa.com.br, onde você vê muito exemplo de história de superação e solidariedade, né? A Paralimpíada, né, É um exemplo, né? que tem histórias extraordinárias, né? Cada história, de vez em quando eu estou em casa, à noite, e eu coloco lá nos canais, e a gente só escuta superação. Superação, verdade. Você tem como, né? As pessoas têm, né? Como superar uma dificuldade, uma tristeza. O corpo se adapta às piores condições. Isso. Quer dizer, você já imaginou alguém nascer sem braço e ser campeão mundial de arco e flecha atirando com os pés? De natação. Natação, o cara exatamente. Não tem braço e ganha uma medalha. Então, isso mostra, sabe, Marco, a nossa capacidade de se adaptar a um problema e superá-lo, né? Então, se você for estimulado, né? Se você é aquela velha história, a gente quando tem um problema, às vezes, né? Um pensamento, um comportamento, você fica com dificuldade de ver o problema. É aí a importância que tem o psicólogo de conversar, analisar o fato junto com o paciente e aí se perceber caminhos que ele pode, né? Ele mesmo pode achar para que ele viva melhor no dia a dia. Pois então, é essa superação, né? Que a gente, numa tristeza, numa perda, né? de um parente, de um emprego, enfim, um divórcio, ele pode superar sim, contanto que ele, se não tiver condições, né? de absorver isso e sair dessa situação, esse sofrimento, ele procura um profissional que não é nada demais. É verdade. Eu queria cumprimentar as pessoas que nos seguem pela internet. O Franklin Moura está por aqui também, o Vasni Soares, o Abraão José, a Tássia Simone, tem aqui também outras tantas pessoas. José Maxwell, o Coronel, que está na reserva. Alô, Coronel. O Valdson Costa está aqui também. A Lídia Ramires, acompanhando o Márcio Freire. A Renata Maria Silva está em Pernambuco. Obrigado, Renata, aí pela sua audiência. O Tiago de Melo Amaral, muito obrigado a todos aqui também. O Dalton Cavalcante, ao Douglas Fernando, a Mônica Lima, muito obrigado também pela audiência aqui pelo Facebook, dentro da nossa programação. Está acompanhando o nosso Papo Cabeça aqui com o psicólogo Arnaldo Santos, tá? Olha, o Arnaldo faz um trabalho importante como voluntário do Cavida. Ele atende clinicamente, mas faz esse trabalho voluntário também com o pessoal do Cavida. E o Cavida está envolvido na organização de um grande evento agora para o mês de outubro, abordando essa temática tão importante para a sociedade brasileira, que é descobrir estratégias, refletir sobre esse grave problema que envolve o alto número de suicídios em nosso país, tá? Então, esses profissionais vão estar se reunindo, profissionais de várias áreas também. Eu estou pensando exatamente em levar esse debate da mídia para esse evento, apresentando o quanto a mídia também pode, né, quebrar tabus e falar dessa questão séria, que é o suicídio. O mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, exatamente para que se tenha uma reflexão sobre a prevenção ao suicídio. E o Arnaldo, junto com esse grupo do Cavida, profissionais abnegados que abrem mão em algum momento do tempo do seu consultório para trabalhar como voluntários, estão envolvidos nesse grande evento que acontece aí no mês de outubro. Queria que você falasse do evento, como é que quem está nos ouvindo pode fazer para participar e principalmente divulgar o trabalho do Cavida, que é exatamente a assistência psicológica voluntária e gratuita para as pessoas que estão nos ouvindo. Arnaldo. Veja só, Marco, no último dia 10 agora, nós estávamos lá na Rua do Comércio, né, fazendo uma panfletagem sobre o dia D, que é o dia 10 de setembro, e o dia setembro é o mês, é o Setembro Amarelo, que é um evento internacional, né, tem o apoio de entidades internacionais e inclusive da Organização Mundial de Saúde, que é para despertar, né, sobre essa problemática que é o suicídio no mundo inteiro, né, e que precisa ser discutida, precisa ser analisada e precisa que as pessoas entendam um pouquinho de como abordar uma pessoa que está numa depressão para que ela não possa cometer o ato, vamos dizer, o ato maior, né, que seria o suicídio. Marcos, 90% dos suicídios eles podem ser preveníveis.
90%. Isso, estatisticamente, são trabalhos que são divulgados. Então, se a gente sabe, né, que é prevenível, você pode detectar alguns sinais e que a pessoa pode, vamos dizer, abortar o comportamento, então o profissional, o parente, precisa perceber esses detalhes para que ele não cometa o ato. O Setembro Amarelo, a gente está fazendo esse trabalho no dia 18, Marcos, 18, que é um dia de domingo. A gente vai ter uma equipe de profissionais, voluntários, lá na praia, na rua ali fechada, tá certo? Vai fazer uma panfletagem também. E no dia 25 também. São 2 dias, 2 domingos, né? E a gente, assim, está à disposição. O CAVID é o Centro de Amor à Vida. São 14 psicólogos voluntários que fazem esse trabalho. A gente está atendendo ali na rua, na Cruz Vermelha, né? O telefone, para quem queira entrar em contato e querer saber mais algum detalhe, a gente atende presencialmente, a gente não atende por telefone, mas a pessoa pode ligar e marcar, né, uma entrevista ou com o parente ou com a própria pessoa. Os telefones são 988792710 e 988274455. Esses 2 telefones a pessoa pode ligar, e estamos lá à disposição da população, tendo um parente ou a própria pessoa que queira fazer lá, né? Está com algum comportamento, está sofrendo de algum motivo, não importa qual motivo, e que queira conversar com a gente está à disposição. Ninguém lá vai fazer pré-julgamento, né, do seu problema, pelo contrário, vai buscar caminhos para que possa ajudá-lo, tá? A Cruz Vermelha fica ali em Mangabeiras, ao lado do antigo Shopping Guatemi, hoje Shopping Maceió, é um endereço conhecido aqui na cidade, tá? Então vai lá, pessoalmente, o telefone para você garantir também aí um espaço, né, para ser ouvido. Na verdade, o que você precisa é ser ouvido. Queria agradecer ao Davi Soares, também acompanhando a nossa transmissão via Facebook, agradecer ao Arnaldo Santos por mais uma vinda aqui para discutir dentro do nosso programa, o nosso Papo Cabeça, ao estudante de jornalismo, o Ende Evangelho, também acompanha a nossa transmissão online aqui pelo Facebook, e claro, contar com a sua presença na próxima terça-feira em mais um Papo Cabeça. Muito obrigado, Arnaldo Santos. Obrigado a você, Marcos, obrigado aos ouvintes, e a gente, repetindo, Marcos, se você, ouvinte, está com algum sofrimento que incomode, não tenha dor, não pense 3 vezes, não. Na primeira vez que você tiver com sofrimento, procura um profissional que com certeza você vai analisar esse fato e você vai viver com certeza melhor. Muito bom, com certeza, show de bola. São 8h26, 8h26, eu vou para mais um intervalo comercial aqui dentro da programação do Supermanhã. Eu vou encerrar também essa transmissão aqui via Facebook. A gente volta a qualquer momento com outra grande entrevista ou informação importante para você na nossa programação. Quer continuar comigo? Acesse o nosso site www.maceioam1020.com.br. Lá você vai ter o áudio aí também da nossa transmissão, tá bom, tá? E pode baixar o aplicativo radios.net aí no seu celular e ter a nossa programação com som e qualidade digital, tá bom? Agradecendo a todos que acompanharam essa transmissão também, já na manhã desta terça-feira. Na virada do ponteiro, 8h27, daqui a pouco eu volto com muito mais do Supermanhã. Até já!